queridos alunos, como vocês estão? Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Larissa Terra, sou professora de língua portuguesa. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tipos de predicado. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre o sujeito do básico ao avançado. E também já falamos sobre transitividade verbal, complementos verbais, predicativos. Se você ainda não assistiu a esses vídeos, eu vou deixar os links aqui na descrição deste vídeo de agora. Então corre lá, porque na verdade esse conhecimento é construído. Ele, na verdade, vai ser acumulativo. Então vale a pena assistir a esses vídeos. Pois bem, vamos nos concentrar agora nos tipos de predicado. E para a gente falar dos tipos de predicado, a gente tem que lembrar que o predicado é fundamental, é essencial para uma oração. A gente pode até ter uma oração sem sujeito, mas a gente nunca vai ter uma oração sem predicado, porque é no predicado que tem o verbo. A gente já viu que os verbos podem ser divididos entre verbos de ação e verbos de ligação. E os verbos de ação são conhecidos como verbos significativos. E os de ligação são só copulativos, eles não são significativos. Lembra disso? Falei que a gente não ia ficar esfregando isso na cara do verbo de ligação, mas esse conhecimento é fundamental para você saber o que a gente vai falar agora. Então, olha só, a gente vai classificar o predicado pelo seu núcleo. O núcleo do predicado, que vamos chamar de predicador. Você lembra o que é predicar? Predicar é falar sobre. Então, o predicador é aquele termo que mais fala sobre o sujeito. O predicado é o termo que declara algo sobre o sujeito. Então, o predicador vai ser aquele elemento dentro do predicado que mais fala sobre o sujeito quando ele existir. No caso, sempre que você tiver um verbo significativo, ele vai ser um predicador, porque afinal de contas, ele é o significativo da história. Mas se o verbo for um verbo de ligação, não significativo, aí ele não vai ser o predicador, né? Mas quem vai ser? Quando a gente tiver um verbo de ligação, qual vai ser o predicador, então? Aquele elemento que até ganha parte desse morfema predicativo. Predicativo, sempre que aparecer, seja ele do sujeito ou do objeto, vai ser um predicador. Então, olha só, nós temos dois possíveis predicadores dentro do predicado. O verbo significativo, o verbo de ação, seja ele intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto ou bitransitivo. Então, o verbo de ação significativo e o predicativo, seja ele do sujeito ou do objeto. Se eu tiver um predicador, que é um verbo, ou seja, se tiver um verbo de ação no seu predicado, o seu predicado vai ser um predicado verbal. Entenderam essa informação? Ela é extremamente importante para as classificações. Se você entendeu, já pegou aí 80% das classificações dos tipos de predicado. É muito fácil. Acompanha aí. Nós temos 3 tipos de predicado: o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Vamos lá. Se eu tiver um verbo de ação, um verbo significativo, ele sempre vai ser o predicador. E aí, eu tenho um verbo sendo o predicador, um verbo sendo o núcleo, o meu predicado vai ser um predicado verbal. Agora, se eu não tiver um verbo de ação, se o meu verbo for um verbo de ligação, eu tenho necessariamente um predicativo, certo? O verbo de ligação é aquele que liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Lembra disso? É para isso que ele serve. Ele é copulativo, ele tá ali só para ligar, coitado. Então, toda vez que eu tenho um verbo de ligação, necessariamente eu tenho um predicativo do sujeito. E nesse caso, já que o verbo de ligação não é significativo, o meu predicador vai ser o predicativo. Quando eu tenho, então, um predicativo, o meu predicado vai ser nominal. E, pela lógica, o que seria um predicado verbo nominal? Quando a gente junta as duas coisas, quando eu tenho os dois predicadores ao mesmo tempo. Sempre que você tiver um verbo de ação e um predicativo, seja ele do sujeito ou do objeto. Gente, apesar de o verbo de ligação só aparecer com o predicativo do sujeito, o predicativo do sujeito não é tão fiel assim, não. Ele pode aparecer sem o verbo de ligação, sem julgamento de valores, ok? Então, imagine a seguinte estrutura. A menina estava nervosa. O verbo estar é aí, tem um verbo, então tem uma oração. Sujeito, a menina, sujeito determinado simples. Verbo estar é que tipo de verbo? Ação ou ligação?
Ligação, tá na lista dos verbos de ligação e tá ligando o sujeito a uma característica. Nervosa é o predicativo do sujeito, é a característica atribuída ao sujeito. Como é um verbo de ligação, ele não pode ser o predicador, ele não é o núcleo. Então, o meu núcleo, no caso, o meu predicador vai ser nervosa. Esse é um predicado nominal. E a outra estrutura? A menina saiu da sala. O verbo agora é o verbo sair e o sujeito continua sendo a menina. Mas o verbo sair é um verbo de ação. Quem sai, sai. É um verbo intransitivo. Da sala vai ser um adjunto adverbial de lugar. Eu tenho um verbo de ação, então eu tenho um verbo significativo, um predicador que é um verbo. O meu predicado vai ser um predicado verbal. A próxima estrutura. A menina saiu da sala nervosa. Olha isso, eu tenho o verbo sair. O sujeito continua sendo a menina e sair continua sendo um verbo de ação. Quem sai, sai. É um verbo intransitivo. Da sala continua sendo adjunto adverbial de lugar. Mas e agora? Nervosa é o quê? Percebam, nervosa é uma característica atribuída ao sujeito, a menina, mas que está lá no predicado. Então, a característica atribuída ao sujeito, mas que sintaticamente faz parte do predicado, é o predicativo. Lembra disso? Nesse caso, eu vou ter então um verbo de ação, sair, e um predicativo, nervosa. Eu tenho dois predicadores ao mesmo tempo. Nesse caso, eu tenho um predicado verbo nominal. Caso você tenha um predicado que apresente um verbo transitivo com um objeto, seja ele direto ou indireto, e um predicativo do objeto, a gente também tem um predicado verbo nominal. Detalhe: os verbos transitivos que apresentam um predicativo do objeto vão receber um nome especial. São chamados de verbos transobjetivos. Um exemplo: os alunos consideraram os vídeos da professora excelentes. Olha isso, gente. Nós temos o verbo considerar. Se refere ao sujeito, os alunos. Sujeito determinado simples porque tem apenas um núcleo, alunos. O verbo considerar é um verbo transitivo direto. Quem considera, considera algo. Quem considera, considera alguém. No caso, algo. O objeto direto vai ser os vídeos da professora. Excelentes é uma característica atribuída ao objeto pelo sujeito. Excelentes é um predicativo do objeto. E agora, quais são os predicadores? Nós temos o verbo de ação, considerar, e nós temos o predicativo do objeto, excelentes. Gente, esse é um caso com dois predicadores, um verbo e um nome, é um predicado verbo nominal. Entenderam? É muito fácil, é muito tranquilo. Eu espero que vocês tenham entendido, mas qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Deixa também nos comentários alguma sugestão de algum tópico que você queira que eu fale num próximo vídeo. É isso, gente. Eu sei que a jornada é desafiadora, mas a gente não precisa ir sozinho. Então vamos juntos. Até um próximo vídeo. Ah, não esquece, se inscreve no canal e deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. Até mais!